Com a descriminalização do uso recreativo da maconha, nesta segunda-feira, 28, o México se juntou a um pequeno grupo de países em que a legislação já permite a prática. Entre os precursores deste movimento, estão o Uruguai e o Canadá, onde há legislações que regulam o cultivo, a venda e o porte de maneira mais ampla. Em outras nações, como a Holanda e a Espanha, só é permitido o uso medicinal, mas há brechas frequentemente usadas pela população para não ser criminalizada. No México, a decisão foi proferida pela Suprema Corte de Justiça do país, que agora permite o uso recreativo da cannabis por adultos. Com isso, os artigos da Lei de Saúde que proibiam o consumo foram declarados inconstitucionais. Resta ainda que o Congresso formalize uma legislação sobre o assunto. Mas aqueles que quiserem consumir a erva para uso recreativo podem solicitar à Comissão Federal para a Proteção contra Riscos Sanitários, COFEPRIS, uma permissão, que não poderá ser negada. A decisão se junta ao uso da cannabis para fins terapêuticos, o que já era descriminalizado no país desde 2017. A novidade coloca o México ao lado de outros dois países em que o consumo da maconha para uso recreativo já é legalizado em nível nacional, o Uruguai e o Canadá. Nos Estados Unidos, essa atividade já é permitida em 19 dos 50 estados. Na Espanha, na Holanda e na República Tcheca, apesar de não ser permitido, há maneiras legais de consumir a cannabis como forma de lazer. Já em países como o Chile, só é possível ter acesso legalmente para uso medicinal, além da Jamaica, que traz contornos peculiares em sua regulação. Confira como funciona a legislação Brasil afora. Uruguai. A maconha foi legalizada no Uruguai ainda em 2013 e possui forte regulação. É o estado que controla sua importação, exportação, cultivo, aquisição, armazenamento e comercialização. As farmácias de todo o país funcionam como pontos de venda e o produto é cultivado apenas por empresas licenciadas. Os compradores podem adquirir até 40 gramas por mês e os residentes podem se registrar como produtores caseiros, ou formar clubes de cultivo para produzir até 480 gramas por pessoa a cada ano. A legislação, portanto, permite o uso recreativo, mas também o uso medicinal da cannabis. O argumento utilizado pelo Estado foi o de proteger, promover e melhorar a saúde pública da população por meio de uma política de reduzir os riscos e danos. A intenção é controlar o consumo, mas também promover a educação com o uso, suas consequências e seus tratamentos. Canadá. O Canadá também decidiu criar, com a liberação do uso recreativo, uma estrutura legal para controlar a produção, distribuição, venda e posse de cannabis. No país, adultos maiores de 18 anos podem possuir, em público, até 30 gramas da maconha legal e comprar online ou de varejistas licenciados. Também é permitido o cultivo de até 4 plantas por residência para uso pessoal. Estados Unidos. A liberação da maconha para uso recreativo é permitida em 19 estados dentre os 50 dos Estados Unidos. São eles: Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Connecticut, Dakota do Sul, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, Nova Jersey, Novo México, Nova York, Oregon, Vermont, Virgínia e Washington. Em outros 27, como Minnesota, Flórida e Havaí, é permitido somente o uso medicinal. A regulação e o nível restritivo variam entre os governos estaduais. Espanha. O consumo, o cultivo, a posse e a compra de maconha são ilegais na Espanha. No entanto, se esses atos ocorrerem em privacidade e não tiverem fins lucrativos, a legislação permite. O cultivo em casa para consumo próprio, por exemplo, é liberado. Também é possível se associar a clubes canábicos, onde é possível consumir a erva. Em vias públicas, no entanto, não é permitido fazer uso nem portar, o que pode gerar multas graves, assim como acontece com o tráfico ilícito. A posse legal permitida para consumo pessoal é de até 100 gramas. Holanda. A maconha, na Holanda, é ilegal para consumo, a menos que seja comprada e consumida em estabelecimentos chamados de coffeeshops, similar ao que acontece na Espanha. A cannabis também pode ser consumida em casa e é descriminalizada. É permitido carregar até 5 gramas em vias públicas, limite que também vale para as vendas legais. Menores de 18 anos são proibidos de comprar drogas e acessar essas cafeterias. República Tcheca.
A lei tcheca permite o porte de pequenas quantidades de drogas derivadas da cannabis, como 15 gramas para a maconha e 5 gramas para o haxixe. A posse de qualquer quantidade superior a essa é considerada crime, assim como a posse de qualquer droga derivada da cannabis que contenha mais de 0,3% de ingrediente ativo conhecido como tetrahidrocannabinol, THC. Também não é permitido o cultivo de mais de 5 plantas por indivíduo. Já as licenças médicas permitem cotas variáveis mais altas. Chile. No Chile, só é permitido cultivar cannabis em um local privado, desde que seja para uso pessoal e medicinal. Para isso, é preciso ter uma receita médica, que permite também a compra de derivados da planta em farmácias e laboratórios. Em caso de não haver a prescrição, a punição pode ser de multa ou prisão por até 20 anos. Jamaica. A regulamentação da maconha na Jamaica tem algumas peculiaridades. No país, não é considerado crime a posse de até 56 gramas de cannabis. Mas se a pessoa for pega com até essa quantidade da planta, pode ser punida com multa de $500 jamaicanos, o que corresponde a cerca de R$16. Os jamaicanos também podem cultivar até 5 plantas para uso pessoal e fazer uso em ambientes privados, mas não em público. A legislação ainda permite o uso médico, terapêutico e científico. O diferencial, porém, é que a cannabis é explicitamente permitida para uso religioso. Isso significa que praticantes do movimento Rastafari podem usar a planta livremente para fins sacramentais.